E, dando continuidade às informações que nós vamos obtendo aqui, eu vou convidar agora o senhor Roberto Castilho. Ele é diretor comercial na LyondellBasell. Ele vai falar conosco sobre resinas plásticas de fontes renováveis. Olá, bom dia. Bom, quebra-perna que fala, né? Quando vai começar uma apresentação, eu vou tomar cuidado com o buraquinho aqui. Bom, gente, é um prazer estar aqui. Assunta, Instituto de Embalagens, foi um prazer receber vocês no nosso stand da LyondellBasell lá na cá. Bom, gente, o que a gente preparou para vocês, né? Aqui, um pouquinho do meu currículo, só para que vocês tenham ideia. Eu sou o diretor comercial, mas todo mundo do time comercial tem um passado técnico. Inclusive, eu tive um passado de luz lá atrás, há 20 anos. Referente a cá, a gente levou para essa feira um conceito muito forte de circularidade. Inclusive, o nome dos nossos produtos é Circulem, né, que remete a isso. Essa imagem ela é bastante forte em alguns conceitos que a Assunta comentou agora. A visão lá em LyondellBasell é de que tudo deve ser reaproveitado. E quando você vê, né, os materiais pós-consumo passando para o lado dos materiais, né, produzidos com esse material pós-consumo, você vê que são todos produtos que têm uma qualidade, que trazem um valor. Então, a gente está pensando em trazer produtos a partir do pós-consumo que vão gerar um valor para os brand owners. Eles vão querer colocar a marca deles nesses produtos. Então, é questão de desbloquear a circularidade do plástico. A gente trazer esse conceito. Pense um pouco. Quando você pensa em reciclado, além de sustentabilidade, de utilizar o máximo do plástico, o que mais você pensa? Você pensa em um produto de fato com qualidade, que vai atender a questão de performance, ou não? Pensa em algo que já vem com algum odor de plástico degradado, alguma coisa assim. Então, o nosso conceito é de fazer produtos que vão dar a performance necessária para que os brand owners queiram colocar as marcas lá. Então, o primeiro produto da linha Circulem é o Circulem Recover. Ele vem a partir de pós-consumo. E para poliolefinas, polietileno, polipropileno, você não pode aplicar em soluções para contato com alimento. Isso ainda não é possível, mas a reciclagem mecânica, qual é utilizada para fazer o Circulem Recover, ela é a mais econômica, né, em energia. Você vai separar o material, como está aqui, né, vai separar, classificar, depois vai passar por uma nova extrusora, e a nossa questão aqui é que esse material ele já vai sair colorido, ajustado, para atingir a performance que ele precisa. O grande case da LyondellBasell, que é uma das grandes petroquímicas mundiais, maior produtor de polipropileno do mundo, terceiro maior de polietileno, foi fazer um case com a Samsonite. Quando você pensa em Samsonite, você pensa em quê, né? Qualidade, durabilidade e inovação. Então, a gente desenvolveu um produto Circulem Recover para fazer a mala, né? Uma bagagem da Samsonite, uma mala da Samsonite com muita qualidade. Então, durabilidade. Então, a gente busca mudar esse conceito. O reciclado, sim, pode gerar um produto de altíssima qualidade. Existem alguns materiais, alguns pós-consumo, que são de mais difícil reciclagem mecânica. Para isso, existe a reciclagem química. Talvez a maioria já tenha esse conceito do que é reciclagem química, mas eu vou me ater um pouquinho a isso. O processo da reciclagem química ou molecular, a gente vai para uma pirólise. O que é pirólise? Para quem lá no colegial, né, estudou os radicais gregos, né? Piros é de fogo, né? Então você vai aquecer, vai dar temperatura para o material. E lises
é a quebra, né? Você vai dissociar. Então, você vai quebrar as moléculas e vai fazer com que esses polímeros que são de difícil processamento mecânico, eles vão voltar a ser o nafta, que é a base para você depois polimerizar. Então, você vai ter essa alternativa, né, além da reciclagem mecânica que eu falei, a reciclagem química através da pirólise. E qual a grande vantagem dessa reciclagem? O produto produzido, ele vai ter exatamente a qualidade de um produto virgem, um produto a partir de fontes fósseis. A Anvisa ainda não aprova esses materiais para o contato com o alimento, mas a Europa e Estados Unidos já. Então, ele é uma solução para essas aplicações médicas, né, contato com o alimento. E, além disso, quando você fala em pós-consumo, reciclagem mecânica, você pensa muito em rígidos. A partir da pirólise, os produtos eles são utilizados em flexíveis também. Então, a LyondellBasell tem todo um portfólio, lá na feira a gente expôs materiais flexíveis produzidos a partir do Circulen Revive. Além do Revive, a gente tem uma terceira linha, que é o Circulen Renew. O Renew, ele traz, junto com fontes fósseis, fontes renováveis também. Então, essa é a grande vantagem dele. A gente tem uma parceria com a Neste. A Neste é de onde veio o nosso atual CEO, que assumiu em maio desse ano a posição. E a Neste produz o nafta a partir desse óleo usado de cozinha. Então, lá na Europa, todo o óleo das grandes redes, hotéis e das casas é captado para ser produzido depois também o nafta, para a produção dos polímeros, parte fóssil, parte renovável. Qual a vantagem de todos esses produtos, né, de toda essa linha de Revive e Renew? A gente tem a certificação ISCC. Então, todos eles são certificados, você tem a rastreabilidade da pegada de carbono, e no caso do Renew, você também tem a certificação do carbono 14. Tem um, inclusive, que é o Plus, que ele tem exatamente o balanço de massa do carbono 14. Então, se você também é certificado ISCC, você tem todo esse benefício já registrado na utilização dos nossos produtos. A meta da LyondellBasell é audaciosa, para 2030, a gente tem que estar já colocando no mercado 2 milhões de toneladas de Circulen por ano. Então, tem toda uma equipe engajada nisso. Nós aqui, estou com o Rodolfo e com a Júlia, temos trabalhado e já trazido alguns materiais para avaliação em clientes. A nossa desvantagem hoje é que esses produtos estão nos Estados Unidos e na Europa. Tá? Então, mas a gente tem que trazer, tem que fazer a importação para a utilização aqui. Eu vou depois entrar em outros produtos que esse sim a gente já tem disponibilidade aqui, como resinas, como a Hi-Flex. Então, primeiro eu falei de um conceito de circularidade, Circulen, e aí tem outros produtos que são produzidos a partir de PCR, eu vou dar um exemplo, às vezes utilidades domésticas, né? Um balde, por exemplo. Esse balde ele precisa ter uma resistência à queda, ele não pode se fragilizar com uma queda, ele está levando bastante material reciclado. Como que você melhora isso? A LyondellBasell tem uma linha de resinas que ela compatibiliza o polipropileno com o polietileno. Se você não compatibiliza ambos, fica lá uma interface entre os materiais poliméricos e ele pode romper quando tem uma queda, por exemplo. Ele fica fragilizado. Esse material ele tem uma fase elastomérica que promove essa união dos materiais e o aumento em características. Por exemplo, a questão da elongação, o material ele fica bastante mais flexível. Então, quando você faz um teste de tensão na ruptura, ele vai alongar mais. E a força da ruptura, ela se mantém. Outra questão muito importante,
A temperatura ambiente, aqui 23 graus, ele melhora muito a questão da resistência a impacto. Então, somado a 15% em polipropileno e polietileno de alta, ele melhorou muito a qualidade de um pós-consumo. Então, você está sendo sustentável, mas está mantendo performance, qualidade. Um outro conceito, né? A gente vai ter alguém da IP aqui fazendo uma palestra e poderia utilizar um desses nossos produtos. O EasyPur, ele facilita a saída do material que está na embalagem. Conforme a viscosidade desse material, é mais difícil que ele saia, né? Quem nunca viu alguém cortando um pout para retirar o conteúdo, ao invés de só fazer sair pela embalagem, normalmente, né? Então, existe esse desafio. E ser sustentável é pensar também no alimento. Eu estou utilizando 100% do que eu comprei? 100% do que está na embalagem? Se eu não consigo utilizar, eu não estou sendo sustentável. E existe um outro problema nisso, né? Para fazer a reciclagem mecânica, existem os processos de limpeza do material. Então, você vai usar água para limpar, para tirar, porque você não pode reciclar com material orgânico junto do polímero, né? Você vai ter um problema lá, não vai conseguir processar. Então, o EasyPur, ele vai facilitar. E como que ele vai facilitar, né? Aqui é só um exemplo dos testes que a gente fez para a manteiga de amendoim. Então, a gente testou uma série de produtos e essa formulação F3 aqui foi a que conseguiu o tempo mais curto para que ele fosse expulso da embalagem. Então, faz um teste, né? O material descendo, quanto tempo leva para ele ser expulso. Um outro fator interessante é o seguinte, quando a gente usa o EasyPur, vocês vão ver aqui que no Headspace, ele fica transparente, brilhante, fica bonito, né? Tem uma tendência de embalagens transparentes. E fica feio quando fica tudo sujo por dentro, né? O cliente, às vezes, ele nem elege aquela embalagem para compra, porque ele vê aquele aspecto, ele desiste da compra. E, às vezes, nem é consciente, tá? É uma decisão inconsciente, lá de fração de segundos, ele, não vou levar isso, não gostei do aspecto. Como que o EasyPur funciona? Ele é um tenso ativo, parecido com um detergente. Ele vai facilitar com que os materiais saiam da embalagem, porque o material não vai aderir à superfície. Vai ter uma dificuldade em ficar aderido à superfície. Ele é um tensoativo, normalmente, a água, ela forma uma gotinha, né, em contato com o sólido. O material, ele é um migratório, que a gente coloca já na estrutura do plástico, pode ser monocamada ou com várias camadas, né, coextrudado. E quando é coextrudado, ele deve ir só no material, na camada que vai em contato com o produto. Então, ele vai migrar com o tempo e aí o material vai escorregar mais facilmente. Você vai conseguir utilizar o seu produto muito próximo do 100%. Então, as marcas, claro, têm interesse nisso, né, para que você não sofra para tirar uma maionese do frasco, por exemplo. Quem nunca fez um movimento, né, com a maionese para que ela, de fato, saísse, né, do material. Então, menor esforço para o usuário tirar, vai permitir maior saída, evitar desperdícios e facilitar o processo de reciclagem. A Assunta comentou também da questão de monomateriais, né? A gente tem uma solução que ajuda muito na questão de fazer embalagens rígidas ou flexíveis monomaterial. Qual que é o grande desafio que a indústria tem? É a barreira ao oxigênio, né? Normalmente, as estruturas para a barreira ao oxigênio precisam de vários materiais. Você não consegue ter uma boa barreira ao oxigênio só com poliolefinas. Essa é uma tecnologia ainda em desenvolvimento, mas o BAR
ele é polimérico e ele vai em uma camada, normalmente, aqui um caso de filme flexível, né, com tie layers, substituindo integralmente o EVOH. Então, ele poderia depois ser facilmente reciclado, né? Aqui, os níveis de barreira que ele promove ao oxigênio, então, no nível do EVOH, substituindo 100%. Então, se você usa lá na sua aplicação uma proporção de 1 do EVOH, você vai utilizar 1 do bar. Eu gosto de destacar que é desenvolvimento. Então, estamos fazendo testes, já é bastante promissor, mas se alguém tiver interesse, enviar um e-mail, a gente compartilha também essa apresentação e mais informações do bar e também uma amostra para avaliação. Então, é uma linha extensa de produtos para várias aplicações, materiais e processos. E, ao final, a ideia é facilitar a coleta, né, separação e poder picar todo o material junto e repeletizar para fazer um reciclado, um circulate recover, por exemplo. Aqui o Polyfresh, mas antes que eu me esqueça, eu vou aproveitar que a Assunta falou da questão dos celulósicos. Eu não trouxe para essa apresentação, mas a gente tem um material que se chama Paper Mat. Ele é plástico, é tipo um master batch que você vai dosar no seu material, pode fazer uma capa do filme com o Paper Mat e ele vai te dar o aspecto de papel, tanto rigidez quanto impressão, a mesma qualidade, só que com a reciclabilidade do plástico e a questão de ser um monomaterial. Então, combinar papel com plástico já não é mais necessário se você precisa ter o aspecto do papel. Então, a gente tem o Paper Mat. Polyfresh, esse produto que eu vou apresentar agora, porque a minha proposta aqui foi da resina até o shelf life, né? O aumento de shelf life. Então, a gente passou pelo EasyPur e agora o Polyfresh, ele é um produto que também vai na embalagem, dosado como um master batch, e ele captura o etileno. Não sei se alguém vai lembrar disso, mas a minha avó, por exemplo, ela pegava a banana, envolvia em jornal e colocava no fogão lá de casa desligado, né? Porque as frutas, elas emitem o etileno e o etileno concentra, né? E acaba amadurecendo mais rápido. Então, o desafio é capturar o etileno. A embalagem, ela faz isso, tanto a flexível ou se você faz uma bandeja, a bandeja pode levar esse material e capturar o etileno, o gás etileno que é liberado pelas frutas, pelos vegetais. E aí você retarda esse processo de amadurecimento. É muito comum a gente ir no mercado e o morango lá com 5 dias já está degradado, né? Esse produto ele consegue mais do que dobrar o tempo de vida em prateleira do alimento e evitar esse grande desperdício, né? Que é um grande desafio nosso, evitar o desperdício. Aqui, exemplo da alface, né, vocês veem uma embalagem convencional e uma embalagem utilizando o Polyfresh na camada que vai em contato com o material, né, o alimento, e a gente consegue dobrar também o shelf life do material. Para finalizar, eu gosto de trazer a seguinte questão. Se a gente faz bem da primeira vez, também é sustentável, né? Scrap, né? Como que está o nível de scrap da minha planta? Se eu utilizar produtos que têm uma boa performance, ao invés de olhar só o preço do quilo, mas sim o custo-benefício, eu vou também ser mais sustentável. A gente cresceu muito nos últimos 6 anos. Na verdade, a gente multiplicou por 6, saímos de 200 toneladas mês em master batches para faturar 1.250 agora, em média, isso depois de 6 anos, vendendo custo-benefício. Por quê? Se você, e essa é a nossa missão, se você usar menos do meu produto, mas tem uma boa performance, você já está sendo sustentável. Você não precisa usar mais de algo, porque o preço dele
é um pouco mais barato por quilo. Entrando nesse pensamento, né, existe uma série de formas de melhorar também o material pós-consumo, né? O pós-consumo, quando você vai reciclar esse material tal e fazer, por exemplo, o Circulane Revive. Você pode utilizar de antioxidantes para melhorar a qualidade desse material. Também branqueadores óticos, porque o plástico ele pode ficar com um aspecto amarelado se você não colocar nenhum pigmento. Então, o branqueador óptico, ele dá esse toque de azulado, um subtom azul, e você encobre esse amarelado. Sem falar que, muitas vezes, ele traz também alguma umidade, e a umidade é inimiga dos processos de extrusão, injeção. Então, você pode ter lá um dessecante que vai capturar essa umidade e vai melhorar o seu regranulado, o seu reciclado. E aqui outros produtos que também podem ajudar nessas soluções, que são auxiliares de fluxo e antioxidante, e você vai ter um melhor processamento do seu material quando da produção desses reciclados. Bom, gente, era isso. Agradeço muito a atenção de vocês. Qualquer coisa, entre em contato por e-mail ou por WhatsApp. Muito obrigado. E o Telegram. Obrigado.